Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da seguinte questão: por que afinal a Bolsa de Valores brasileira não conseguiu vencer o CDI, que é o principal índice da renda fixa brasileira nos últimos 25 anos? Será que realmente a renda fixa é uma perda fixa, como diz o Barsi? E será que isso pode ou não mudar no futuro do país? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E como você já deve saber, existe um gráfico comparativo desde o Plano Real, julho de 94, até os dias atuais, demonstrando que o CDI acumulado, que é essa linha azul no gráfico, supera a variação acumulada do Ibovespa, que é essa linha laranja. Você verifica vários estudos nesse sentido. Por outro lado, você verifica o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira dizendo o seguinte: olha, na verdade, qualquer título de renda fixa não passa de perda fixa, porque no longo prazo, esses títulos de dívida não conseguem vencer a sua inflação. Mas afinal, quem está certo? Se esse gráfico aqui demonstra que a Bolsa de Valores perdeu para a renda fixa. Bom, a resposta não é tão simples assim e existem muitos equívocos que são propagados por aí. Primeiro ponto, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte: o Plano Real, julho de 94, foi um plano econômico, embora isso tenha divergência. O Barsi, por exemplo, entende que foi uma mera conversão monetária. Colocando toda essa controvérsia de lado, o fato é que o Plano Real surgiu para conter a hiperinflação, que foi uma herança do regime militar aqui no país. Só para você ter uma ideia, antes que fosse implantado o Plano Real, a nossa inflação estava em 40% ao mês. Os preços subiam, chegavam a subir 3.000% ao ano, uma das maiores crises inflacionárias no mundo aqui no país. E o Plano Real veio para isso, para conter essa hiperinflação, gerando uma paridade dólar-real. Mas para que o governo conseguisse manter essa paridade, ou ao menos uma inflação controlada, como acabou acontecendo em 1998, quando a nossa inflação chegou a apenas 1,5% ao ano, o governo precisou deixar a taxa de juros da economia extremamente elevada. E aqui eu tenho um histórico para vocês do nosso CDI, que se baseia na taxa de juros da economia, a taxa Selic. E você verifica o seguinte: peguei aqui dados desde 95. Você teve um CDI de 53% em 1995, dando um ganho líquido aqui de 43%. Um absurdo. E por que isso acontecia? Porque o governo queria atrair dólar para o país, capital estrangeiro, a fim de fazer com que o dólar se desvalorizasse e também para atrair investimento estrangeiro no país. Claro que para a renda fixa. Ainda assim, foi uma das medidas encontradas para tentar fazer com que a inflação brasileira viesse aos eixos. E no primeiro momento isso deu certo. Em contrapartida, tivemos um crescimento econômico bem pequeno nesses primeiros anos do Plano Real. Afinal de contas, não havia estímulo para investimentos no setor de risco, na renda variável, nas empresas, etc. Mas o foco era conter a hiperinflação. E isso acabou dando certo naquela época. Muito bem, esse é um dos principais fatores que justifica, principalmente até 2002, 2003. Até um pouco depois disso também. Mas até 2003 o CDI era muito elevado. E caso você ainda não entenda por que o CDI estava tão elevado, é porque o CDI ele é uma taxa vinculada à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. É que o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário ou Interfinanceiro, é um instrumento previsto no mercado financeiro para fazer com que nenhum banco tenha saldo negativo em caixa ao final de um dia, de tal modo que, se determinada instituição financeira ao final do dia verifica que o número de depósito é menor do que o número de saques, ele vai poder fazer um empréstimo com outra instituição financeira superavitária por meio de uma taxa que é o CDI, e essa taxa, na verdade a taxa DI, o instrumento financeiro que é o CDI, essa taxa vai ser algo muito próximo da taxa Selic. E hoje, como a nossa taxa Selic está em 13,75%, o nosso CDI está em 13,65% ao ano, 0,10% a menos. E como a maioria dos investimentos em renda fixa estão vinculados ao CDI, nós utilizamos o CDI como um benchmark da renda fixa aqui no Brasil. E aí, como eu falei para vocês, entre os anos de 95 até 2003, o CDI estava em 53%, 27%, 24%, 28%, 25%, 17%, 17%, 19%, 23%. Não há como um país crescer com um juro tão elevado, mas foi estritamente necessário naquele momento. E veja que juros de 2 dígitos perduraram até 2008, quando então começou ali ter um CDI inferior, sendo que os juros de 2 dígitos voltaram em 2015, ficaram até 2016 e agora de novo a partir de 2022
2023. Então você percebe que nesses últimos 25 anos, desde o Plano Real, nós tivemos um país marcado com juros elevadíssimos, concentrando os recursos, tanto internos quanto externos, na renda fixa, impossibilitando que a renda variável performasse bem e, consequentemente, o Ibovespa. É por isso que o Brasil é marcado com aquela ideia de que é o paraíso da renda fixa, e de fato é. Ao menos é isso que aconteceu historicamente e, de novo, estamos vendo isso acontecer desde 2022. Enquanto isso, tivemos desde o Plano Real um IPCA, que é a inflação oficial divulgada pelo governo, adotada inclusive para a remuneração de títulos públicos, de 665,56%. Essa aqui foi a inflação acumulada. Portanto, para você ter vencido a inflação oficial, você precisou ter obtido de rentabilidade nos seus investimentos ao menos 666%, por exemplo. Do contrário, você perdeu dinheiro ou ficou no 0 a 0, mesmo que nominalmente o seu capital tenha crescido. E para você verificar quanto você teria ganhado com um único aporte investido no CDI, você pode aqui em calculadora do Bacen, calculadora de valores, primeiro link, e escolher aqui CDI. Aí você coloca uma data inicial, vamos colocar dia 1º de julho de 94, data final vamos colocar 5/4 de 2023. Valor a ser corrigido, R$10, apenas queremos saber quanto você ganhou com 100% do CDI. E por incrível que pareça, você teria ganho quase 7.000%. R$10 teriam se tornado R$708. E se você tirar ali, por exemplo, de 7.000%, 15% de imposto de renda, você tiraria 1.000%, seria ganho quase 6.000% aqui de rentabilidade. Ou seja, você teria vencido com facilidade a inflação oficial aqui no país, de tal modo que não dá para aceitar de plano a afirmação do Barsi de que o CDI seria perda fixa, porque no Brasil isso não ocorreu. É claro que a inflação oficial do governo não é aquela verdadeira inflação que ocorre diante do aumento da oferta monetária, a inflação pessoal de cada indivíduo, sim, mas é o único parâmetro aí que nós temos de plano no mercado. E é isso que nós utilizamos para verificar se minimamente estamos conseguindo uma rentabilidade razoável. E o CDI conseguiu mostrar isso historicamente. É por isso que você vai verificar gráficos como este. Não havia como o Ibovespa superar historicamente 6.000%. Até porque a economia brasileira, com juros elevados, não conseguia subir, não conseguia ter um crescimento forte. Exceto ali nos primeiros anos do governo Lula, onde ele se beneficiou do boom das commodities nos mercados emergentes. Além do que, o Ibovespa é um índice que não reflete verdadeiramente o bom desempenho de boas ações. Por quê? Veja só o seguinte, o Ibovespa é uma carteira teórica de ações, as ações mais negociadas da B3. Detém pouco mais de 60 ativos e só a Vale isoladamente representa quase 15% do índice. E se você somar Petrobras, ações preferenciais 6%, mais 5% das ordinárias, totalizando quase 12%, você tem aí que apenas duas ações, duas empresas representam mais de 25% do índice, e são duas empresas de commodities, petróleo e minério de ferro, de tal modo que a economia brasileira lá fora é representada através de commodities. Você percebe então que o Ibovespa é um índice extremamente concentrado que reflete simplesmente venda de commodities no país. E nós sabemos que a demanda por commodities é extremamente volátil, o mercado é extremamente cíclico, e é por isso que você verifica um Ibovespa tão volátil assim. Então você não deveria adotar o Ibovespa como um índice para comparar com a rentabilidade dos investimentos em renda fixa. Você deveria escolher um outro índice, mas principalmente você deveria focar na sua carteira utilizando o seu stock picking. Somente a gestão ativa por meio da seleção de boas ações é que se torna possível vencer o CDI no país, ao menos historicamente. E caso você não se sinta capaz de vencer a renda fixa, que é o ativo livre de risco, como diz o Peter Lynch, talvez fosse melhor você simplesmente comprar fundos de índice, como por exemplo um ETF, que você economizaria tempo e dinheiro e focaria no seu trabalho. Assim também diz John Bolle e até o Warren Buffett. E essa é uma realidade dura de ser dita, mas é verdade. Mas detalhe, você não deve se expor ao BOVA11, por exemplo, ou a ETFs brasileiros, porque além deles possuírem altas taxas, refletem o mercado brasileiro. Uma boa exposição em ETFs seria no mercado norte-americano, que tem um histórico de rentabilidade muito superior ao mercado brasileiro, e ainda você ganha com a variação cambial. Aqui dentro do Investidor 10, você vê aqui uma comparação entre os principais índices, e eu vou considerar o ETF IVVB11, que é brasileiro, nem recomendaria brasileiro, mas até um brasileiro foi com uma performance muito superior aos demais índices
da bolsa. Então você percebe o seguinte, o IVVB11 em 10 anos te daria uma rentabilidade de mais de 440%, contra 102% do IDIV, 77% do IFIX, 25% do índice de Small Caps e 85% do Ibovespa. Portanto, essa é a realidade. Renda fixa no país não é uma perda fixa, ao menos é isso que aconteceu historicamente. No futuro, não sabemos. A tendência, ao menos, é o que se espera, desde que nós não venhamos a sofrer de novo com hiperinflação no Brasil, é que os juros fiquem mais baixos e o CDI fique mais baixo também e o Ibovespa e a renda variável possa performar melhor, mas isso é só uma expectativa. Mas eu preciso trazer outro detalhe aqui para vocês a respeito de toda essa variação acumulada do CDI, dando um retorno de 6.000% líquido desde 94. Algo que ninguém te conta que é o seguinte, você só teria conseguido toda essa rentabilidade acumulada se você fizesse um único aporte aqui em 94 ou 95. Porque se você fez aportes mensais, como é o caso da maioria dos investidores que quer construir um patrimônio, você não teria se beneficiado de uma acumulação tão elevada. Porque o que aconteceria? Você aportaria aqui com juro mais baixo, aqui mais baixo, depois aqui, e você ia fazendo aportes regulares no CDI, de tal modo que você teria uma rentabilidade média de 15% e rentabilidade líquida média de 12 a 13%. Então toma cuidado ao achar também que a renda fixa é a grande panaceia. Você não teria uma rentabilidade tão gigantesca. Você iria aumentando seu preço médio na renda fixa, assim como ocorre com as ações. Talvez você nem conseguisse chegar aqui nessa rentabilidade média de 12%. Acumulado, provavelmente você teria uma rentabilidade bem menor do que 6.000%, talvez 2.000, 3.000, não sabemos, depende de cada carteira. Então não fique também tão preso a isso. O melhor a se fazer mesmo é, considerando a nossa impossibilidade de previsão do futuro, fazer a boa e velha diversificação, ter uma parte do seu patrimônio em CDI e a outra parte em bolsa. Eu prefiro ter a maior parte em bolsa, porque escolhendo bons ativos, e o Barsi provou isso, focando numa estratégia conservadora de dividendos em boas empresas a bons preços, você consegue vencer a renda fixa e no longo prazo ter um belo ganho real, inclusive superior à renda fixa. Mas, como eu disse, como não somos capazes de prever o futuro, talvez fosse melhor você ter parte do seu patrimônio também no CDI, porque vai que o Brasil volte a ser o país da renda fixa por vários e vários anos e você acaba perdendo toda a rentabilidade da renda fixa, que não foi insignificante como nós vimos. E veja que a comparação, mesmo por exemplo aqui dentro da minha carteira, sempre será injusta. Por quê? Veja que em alguns momentos minha carteira ficou acima ou bem acima do CDI. Só que aí o gráfico ele considera como se eu comprasse tudo aqui e fosse segurando sem novos aportes e acumulando o CDI, o que não é verdade, porque eu vou aportando aqui e vou montando meu preço médio, às vezes aumentando meu preço médio, aportando aqui em cima, aqui embaixo, que seja. E aqui embaixo a bolsa e as ações caíram muito, momentos onde a gente acelera os aportes e aí a gente acaba comprando muito barato, ocorrendo um enriquecimento invisível que eu tanto falo aqui no canal e em algum momento a gente vai acabar superando a renda fixa. Caso você não acredite nisso, é como disse o Peter Lynch, talvez fosse melhor escolher um bom ativo indexado a um índice norte-americano, um ETF norte-americano, onde inclusive você pode receber dividendos em dólar. Ou se você simplesmente não acredita que o país é capaz de dar um bom retorno na renda variável, caso você tenha essa crença, o CDI não foi um mau negócio. Mas lembre-se o seguinte, se títulos de dívida, por exemplo o CDI, sempre forem melhores do que a renda variável, ações, fundos imobiliários, se isso for verdade, então você está concluindo automaticamente que não há atividade econômica em um país, por exemplo no Brasil. Porque alguém colocaria seu dinheiro em risco, se sem risco ou com risco muito baixo, você consegue uma rentabilidade maior. Não faz sentido, ninguém trabalharia, ninguém empreenderia, ninguém tomaria risco. Então tenha isso em mente também. Por isso eu prefiro diversificar, tendo a maior parte do patrimônio em ações. E o Barsi não foi o único exemplo. Temos o Sr. Luiz Alves e também o Lírio Parisotto, que venceram aqui no mercado de ações brasileiro. Por isso a minha orientação final para você é: esqueça os índices, esqueça o CDI, esqueça o Ibovespa, esqueça até mesmo o IDIV. Foque na sua estratégia, nos seus objetivos de renda, nos seus objetivos de patrimônio. Siga uma estratégia, compre barato, evite o giro e a sardinhagem, diversifique, se proteja dos mais diversos cenários e não seja ganancioso. Além, obviamente, de focar nos seus aportes, no tempo e no seu trabalho, que é o que mais importa. Assim, eu tenho a convicção de que você, daqui 10, 15, 20 anos, vai dar risada para esse tipo de comparação, sequer vai ligar para isso aqui e vai estar feliz ali, vivendo de renda, com tranquilidade financeira, podendo
ter mais tempo com a sua família, com seus amigos e com seu aperfeiçoamento pessoal. E se você quiser se aprofundar mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem diversas aulas exclusivas sobre indicadores da análise fundamentalista, sobre as nossas carteiras de small caps, a carteira do 0 ao 100 mil que montamos na prática do Absoluto Zero, uma carteira de dividendos, nosso mini curso de imposto de renda, como fazer a declaração de seus investimentos no exterior, aluguel de ações B10, ETFs, rendimentos dos fundos imobiliários, ações, dividendos, bem completo aqui, além de lives exclusivas onde você pode tirar suas dúvidas comigo. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto que é bastante controverso. Você acredita que a renda fixa no país de fato é perda fixa ou que no futuro passará a ser perda fixa porque a Bolsa de Valores brasileira começará de fato a ter boa performance? Conta também aqui nos comentários qual estratégia você segue, se você diversifica ou está concentrado em apenas uma classe de ativos. Gostaria de saber a sua opinião e o seu relato. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!